não conseguir ver a pergunta no chat ou porventura não ver a mãozinha para cima aí e não pegar essas perguntas, o nosso time vai tentar responder ele via chat, tá bom? Ou a gente tenta responder numa aula seguinte, beleza? Vocês estão prontos? Faz um joinha aí, quem estiver pronto. Vamos lá, eu vou iniciar, já iniciei a gravação. Essas aulas elas vão estar disponíveis no YouTube de forma privada, então quem se inscreveu vai ter acesso aos links das aulas. Vocês vão poder acompanhar lá. Se porventura vocês perderem aula em razão de trabalho e por aí vai, vocês vão poder revisar também, se algum dos conceitos não for bem entendido durante a aula. Então, essas lições vão estar lá. Mas a gente encoraja vocês participarem ao vivo, por quê? Isso aumenta o engajamento com os palestrantes. Para mim, é muito gratificante ter todos vocês aqui hoje. Então, não perca essa oportunidade de estar junto conosco. É uma oportunidade também de você fazer networking com outros palestrantes, pessoas que estarão aqui, né? Pessoas que já estão na área e têm a oportunidade de divulgar, talvez, o seu currículo para outras empresas e por aí vai. Então, é uma oportunidade da gente se conhecer melhor e aumentar as nossas oportunidades. Vamos lá? Aperta os cintos aí e eu já vou dar sequência aqui na apresentação. Tem alguns amigos aqui que que são apresentadores no currículo dessa sessão do Zero Herói. Meus amigos Eduardo, Renato Romão, quem mais estiver aqui que for apresentador, que quiser tirar o mute aí, o mudo, e quiser falar um pouco sobre você, você é meu convidado. Quer começar por você, Du? Vamos lá. Boa. Pedrão, Du, vamos lá, vocês começam aí. E aí, pessoal, vocês estão me vendo aqui? Acho que sim, né? Acredito que sim, né? Mais uma vez, obrigado, Vitor, pelo convite. Tudo pela comunidade, né? A gente fala bastante de comunidade e esse aqui é um exemplo do trabalho que uma comunidade gera, né? A gente está aqui doando nossos tempos para vocês. Eu espero que vocês aproveitem bastante e aí fiquem ligados que tem muito conteúdo bacana. Então, o Renato, aproveita que o Renato apareceu aí, né, Vitor? O Renato apareceu, tirem essa foto. O Renato apareceu, então já vou deixar com o Renato para ele poder falar, porque é uma honra falar o nome dele. É isso mesmo, é assim mesmo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Vitor. Boa noite, Eduardo aí. Boa noite aos outros palestrantes que estão participando aí também. É uma honra estar participando e contribuindo aí com essas aulas, né? A ideia é que vocês consigam realmente a crescer como profissionais, crescer como pessoas também. Então, se conectem aí, aproveitem o network, igual o Vitor falou também. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato lá pelas redes sociais, aproveitem esse tempo. Tirem suas dúvidas também. Tem grandes profissionais aí que vão trazer esses conteúdos para vocês. São profissionais que trabalham há muitos anos já e que já sofreram bastante no dia a dia para conseguir crescer. Então, com certeza eles vão agregar bastante aí. E, novamente, obrigado, Vitor, aí pelo convite. Espero que eu possa contribuir aí da melhor forma. E também, se vocês precisarem de alguma coisa aí, é só contar comigo. Pedrão? Opa, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Legal. Boa noite a todos, tá? Dizer que para mim é uma honra, tá? Quando o Vitor me fez o convite, aceitei de prontidão. Tem pessoas aqui extremamente capacitadas e ao longo dessa jornada aí, acredito que muito conhecimento será agregado. Então, aproveitem essa oportunidade, esse momento, que nem parafraseando aí, eu acho que foi o Renato aí que falou, aproveita a network, aqui tem bastante gente aqui na sala, muitas experiências a serem trocadas, e é um momento de evolução, aproveitar esse tsunami no mercado aí que tá vindo, que é o low code. Aproveitem, é uma oportunidade de carreira e esse projeto do Vitor aí é uma oportunidade única aí, não deixem esse cometa Harley aí embora sem aproveitar essa oportunidade, porque é um projeto que percorre o mundo inteiro. A gente acompanha o Vitor aí há bastante tempo, sabe que é um projeto de suma importância para o cenário da tecnologia. Então é isso. Nós estaremos aqui ao decorrer
de toda essa jornada, interagindo, tirando dúvidas, e cada um vai ter o seu momento aí para compartilhar o conhecimento. Maravilha. Eu acho que de palestrantes é só. Vamos tocar aí. Hoje à noite, essa aula ela vai ser um pouco mais teórica do que a gente está acostumado a apresentar, mas vamos falar um pouco sobre o curso, qual que é a grade do curso, o que é que a gente pretende fazer, e depois vamos entrar já na temática de transformação digital, ver um pouco do que está acontecendo ao redor do mundo e dar um pouquinho de lição de casa, assim dizendo, nada muito intenso, para vocês pesquisarem e se interarem com o que está acontecendo no mercado, tá bom? Vamos ver se o meu PowerPoint ele ajuda aqui. Ele não está querendo se mover, agora se moveu depressa demais. Vamos lá. Só um minuto, gente. Meu computador resolveu travar na hora errada. Vamos lá, esse aqui é o time de palestrantes que nós temos nessa sessão do Zero Herói. Temos pessoas aqui que estão diretamente ligadas à transformação digital em algumas grandes empresas no Brasil. Na verdade, todas essas figuras aqui do nosso time, que a gente chama de esquadrão de heróis, assim dizendo, o Alisson Scalco e o Eduardo, que está aqui junto conosco, estão diretamente envolvidos no projeto de transformação digital da Rede Globo. Né? Eles trabalham também com algumas outras grandes empresas do Brasil e de fora. O Douglas Romão é brasileiro, está atuando hoje na Europa. Vinícius Basile está no Brasil, atuando para times fora do Brasil. Leonardo Russo, da mesma forma. A Thaís Mafra é uma das líderes de desenvolvimento low-code na Accenture, se eu não me engano. Gustavo Moraes, Avanade, isso. O Gustavo Moraes, ele é um dos líderes de PMI, Project Management Institute, aí na América do Sul. Pedro Paulo, no Instituto Einstein. Não é isso mesmo, Pedro? Me corrija se eu estiver errado. Positivo. Isso, um dos líderes lá na área de ciência de dados. E o Renato Romão também, um dos líderes trabalhando para fora do Brasil, ainda estando no Brasil. Então, são pessoas com bastante bagagem nessa área de transformação digital. Tenho certeza que vocês vão aprender, talvez muito mais com ele do que comigo. Eu só faço a primeira aula só para constar, tá bom, gente? Mas é uma turma muito boa. Eu sou Vitor Dantas, eu trabalho com transformação digital há alguns anos, desde que mudei para o Canadá, há 12 anos quase. Mas antes disso, já trabalhava com TI, desenvolvimento de software, código pesado mesmo, quase 25 anos de experiência na área. Sou Microsoft MVP, uma das premiações, assim dizendo, que a Microsoft concede a líderes de comunidade que tem ações de treinamentos comunitários como esse que a gente está fazendo hoje. Não existe nenhum tipo de como que a gente chama clickbait nesse treinamento. Vocês não estão participando desse treinamento para que a gente consiga suas informações para vender curso depois. Esse treinamento é inteiramente gratuito. Vocês não vão ser cobrados por absolutamente nada. Nada do nosso caminho. Se vocês quiserem comprar livro de alguns autores que estão ensinando aqui, ou fazer um treinamento deles por fora, você pode fazer, pode ficar livre para fazer isso, mas o treinamento em si que a gente faz é inteiramente gratuito, tá bom? Minhas informações de contato estão através aí do QR Code, se você quiser se conectar nas redes sociais, as informações estão lá. Vamos lá. Como que está formatado esse curso? Né? Esse curso ele foi subdividido em 3 módulos, sendo o primeiro módulo uma introdução à transformação digital e alguns conceitos básicos, talvez para algumas pessoas que já estão inseridas no mercado, isso seja um pouco, como que fala? A gente chama em inglês boring, seja um pouco chato participar de lições teóricas porque você já conhece, mas a gente quer trazer todo mundo no mesmo trem. Então vamos falar sobre coisas que podem parecer repetitivas para você que já está no mercado, mas são coisas essenciais para quem está começando a jornada. E esse módulo 1 especial, ele só é uma semana. Então eu vou falar sobre coisas básicas, estender um pouco o conceito de transformação digital e alguns aspectos que são falados na indústria hoje, tá bom? Já o módulo 2, o que é que ele visa fazer? Ele vai pegar as pessoas que já trabalham com ferramentas comuns
dentro do ambiente de transformação digital, e talvez a gente não conheça essas ferramentas com os nomes que se usa atualmente, né? Você vai ouvir falar sobre integração, sobre colaboração, usando ferramentas do Microsoft Office, por exemplo. Ah, mas eu só uso o Office, Word, Excel e PowerPoint. Já você vai aprender como usar ferramentas desses produtos de forma a melhorar sua performance no ambiente de trabalho. Então, nesse módulo 2, a gente vai pegar conhecimento que você já tem e estender um pouco com ferramentas que estão disponíveis no mercado, mas a gente não tem a prática de usar no dia a dia. É nesse módulo que a gente vai falar um pouco sobre o que está acontecendo com a inteligência artificial dentro das ferramentas que a gente está acostumado a usar no dia a dia. Por exemplo, como que eu posso usar um copiloto, que seria uma espécie de chat GPT, dentro do Office para escrever um e-mail para mim, para que eu não precise escrever um e-mail. Ah, tenho que mandar um e-mail em inglês, mas eu não tenho muito conhecimento da língua para escrever um e-mail profissional. Como que eu posso usar um robô para fazer isso no meu lugar? Então, é isso que a gente vai falar no módulo 2. Como que eu posso dar um upgrade na minha carreira sem sair totalmente do que eu faço no meu dia a dia? Ah, Vitor, eu só sei usar o Word. Como que eu posso usar o Word usando essas ferramentas atuais que a Microsoft está disponibilizando para que a gente possa fazer o nosso trabalho de forma mais ágil e de forma a aumentar a nossa performance, tá bom? O módulo 3 é o mais interessante de todos, tá? É onde a gente vai mergulhar em ferramentas de transformação digital para desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de automação e desenvolvimento de ferramentas de visualização de dados, dashboards, tá? É onde a gente vai tocar nesses 3 pilares, usando mais o hands-on, né? Mais a coisa do construir os aplicativos, né? Ah, Vitor, a gente vai sair desse treinamento assim pronto para enfrentar o mercado? Talvez sim, talvez não. São 2 aulas por semana, 1 hora cada aula, então 2 horas por semana de aula, durante 2 meses e pouco, né? Eu estaria semeando muita esperança no coração de muita gente se eu dissesse, ó, todo mundo que fizer esse curso vai ter a oportunidade de entrar no mercado de trabalho assim que acabar. Não é verdade. Também não é verdade que existem pessoas que vão entrar no mercado de trabalho quando terminar esse curso, como a gente já viu essa experiência em vários lugares do mundo, né? Então, tudo depende muito do seu esforço pessoal e da disponibilidade de tempo que você tem em pesquisar alguns dos temas que a gente vai apresentar aqui, tá bom? Então, vai precisar de um investimento pessoal de cada um, vai precisar sangue no olho para correr atrás de informação. O Renato, ele falou, ó, a gente se coloca à disponibilidade de vocês para responder perguntas, para indicar o caminho, e a gente realmente pode fazer isso, mas precisa que você invista tempo, invista coração em montar essa história de transformação de carreira, tá bom? Vamos seguindo. Então, o que é a transformação digital? Se usa muito essa terminologia nos dias de hoje, né? Transformação digital é a integração de tecnologia digital em todas as áreas do negócio. Ou seja, no meu trabalho, no dia a dia, como é que eu reconheço oportunidades para aplicar a transformação digital? A Microsoft tem um lema dentro da empresa de que quando uma pessoa faz uma atividade e repete ela mais de 2 vezes por dia, essa atividade é um grande candidato para a transformação digital. Como que eu posso pegar essa atividade em particular e transformar ela usando ferramentas digitais para que eu não precise fazer mais o trabalho manual e o robô, a máquina, ou o programa, ou o aplicativo, ou a automação faça isso no meu lugar. Vou dar um exemplo prático de transformação digital. Suponhamos que tem uma pessoa que trabalhe com geração de pedidos dentro de uma empresa. Ela trabalha monitorando uma caixa de e-mail o dia inteiro. Chega lá um pedido via e-mail com um texto dizendo, o cliente fala, né, preciso de uma caixa de 500 parafusos de tal tipo. Então, o trabalho dessa pessoa é pegar o e-mail e transformar numa ordem, numa requisição para o departamento de vendas, tá? E essa pessoa faz isso o dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro. A gente pode criar hoje automação, ao qual essa automação ela vai ficar observando aquela caixa de correio durante o dia inteiro, e quando um e-mail cair naquela caixa, a gente consegue retirar as informações do corpo do e-mail, transformar num pedido, numa requisição de compra automática,
e notificar o departamento de vendas de forma automática. Resolvi o problema. Ah, Vitor, você está tirando o emprego das pessoas? Na verdade, não. Eu estou permitindo que aquela pessoa que trabalha processando e-mail, ela faça alguma outra coisa que necessita de um pouco mais de QI, assim dizendo, ou de uma interação humana naquele ambiente de trabalho. Eventualmente, você tem situações onde pessoas realmente perdem o emprego, né? E eu acho que muitas vezes as pessoas perdem o emprego para a automação porque ela não se prepara para o que está acontecendo no mercado de trabalho. Não necessariamente porque ela foi pega de surpresa, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que eu dei esse exemplo até no canal, no Instagram. Entre os anos 2010 e 2020, se falava muito sobre computação na nuvem, né? E a computação na nuvem, ela afetou muitos profissionais que trabalhavam na área de rede. Era o carinha que ia lá, conectava o cabo, conectava servidor, e às vezes passava dias para se configurar um servidor Windows, para fazer uma atualização de sistema operacional e por aí vai. E essas pessoas, elas não viram a mudança da indústria, aonde empresas como Google, Microsoft, como Amazon, elas viram a oportunidade de criar sistemas aonde não se era mais necessário um analista de rede ficar clicando no botão. Botei o CD de instalação do Windows, aperto próximo. Selecionei 2 configurações, aperto próximo de novo e vou lá. E gasto o dia inteiro para configurar um servidor. Eles falaram, não, a gente monta uma imagem de servidor e quem quiser subir um servidor novo, ele entra no sistema na nuvem ou na internet e ele fala, quero um servidor de tal tipo e com tanto de memória e com tanto espaço de HD. Bom, 5 minutos o servidor está pronto. Então, muita gente perdeu o emprego, não necessariamente porque elas se tornaram incompetentes, ou elas se encontraram incompetentes. Elas perderam o emprego para a automação porque elas não se prepararam para a mudança que estava acontecendo. Então, a intenção desse curso é nos preparar para o que já está acontecendo, para que a gente tenha o poder de escolha. Eu quero fazer isso com a minha vida. Eu sou secretário, sou atendente, eu trabalho na área de vendas, na área de compras, na área de contas a pagar, por aí vai. Quais são as ferramentas que estão disponíveis hoje para que, quando a automação chegue, ela não roube meu emprego, assim dizendo, para que eu esteja posicionado para ser um agente de transformação na minha empresa. Essa é a ideia da transformação digital. Então, a transformação digital, ela não só impõe uma demanda de cultura na empresa, ela coloca também uma demanda de mudança na cabeça do profissional. Eu preciso mudar, eu preciso acompanhar essa onda que está chegando, porque se eu não acompanho, eu não tenho a oportunidade de escolher o que fazer no futuro, tá bom? Por que a transformação digital é importante para as empresas? Existe um ditado comum na língua inglesa que a mudança é uma constante. Ou seja, o que é constante no mundo hoje é sempre a evolução e a mudança. Não tem como a gente ficar parado esperando que a gente vai ser a mesma pessoa para o resto da vida. Eu sou casado, sou pai de 3 filhas, tá? Não estou dizendo que todas as mulheres do universo ela demandam mudança, mas no meu caso eu preciso mudar constantemente para atender as minhas demandas em casa, porque as mulheres que estão na minha vida, elas me demandam melhorar a cada instante, tá bom? Brincadeiras à parte, a vida é assim, a vida demanda mudança. E a gente viu em 2020, em março de 2020, talvez a maior demanda de mudança que cada um de nós viu na história das nossas vidas, que foi a pandemia, né? A gente viu empresas que elas nunca aceitaram a ideia de trabalho remoto mudar da água para o vinho, né? Eu trabalhei para algumas empresas aqui no Canadá que a ideia de trabalhar de casa era quase o fim do mundo. Eu preciso ver que você está sentado dentro do escritório, na cadeira, eu preciso ver você trabalhando, eu preciso ver você batendo ali no computador para ter a certeza que você está trabalhando. E aí a gente viu que a pandemia ela demandou uma mudança às empresas e quem estava preparado para mudar rápido conseguiu sobreviver à pandemia, né? E esse gráficozinho que vocês estão vendo aqui na tela é a evolução do Microsoft Teams, essa ferramenta que a gente está usando hoje aqui para colaborar durante o período da pandemia. Em 2019, era algo em torno de 4 milhões de usuários logados no Teams por dia. Esse número explodiu para 270 milhões em pouco mais de 1 ano e meio, né?
Então, as empresas que estavam preparadas para isso, as empresas que investiram em computação na nuvem e por aí vai, elas puderam fazer essa mudança de colocar o seu time profissional em casa e continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido, né? Então, a transformação digital ela é importante para as empresas porque ela gera nas empresas uma certa imunidade ou uma certa preparação para mudança e mudança brusca, né? E a gente precisa estar pronto para reagir às mudanças de mercado, tá bom? Vamos lá. Por que a transformação digital é importante para mim como profissional? E essa é a parte que a gente começa a falar de números, tá? Em 2020, aquele magazine que faz os quadrantes lá, Forrester, Gartner, desculpa, ela mede como que está a evolução de cada ferramenta dentro do dado mercado. Ela fez essa pesquisa e ela detectou o seguinte, que em torno de 25% dos aplicativos que seriam desenvolvidos, eles seriam desenvolvidos por tecnologias no-code e low-code. Em outras palavras, profissionais que trabalham na área de negócio iriam desenvolver os aplicativos e as automações da empresa. Em torno de 25% desses aplicativos e automação seriam desenvolvidos por pessoas que não têm conhecimento de desenvolvimento de programas em código, tá? Eles revisaram essa predição, desculpa, falo em português no momento, mas essa projeção, eles revisaram ao final de 2022, e disseram que agora algo em torno de 70% desses aplicativos e automações seria desenvolvido por pessoas que não estão na área de TI. E isso é gigante. Uma outra estatística aqui, um outro número que não está aqui no meu slide, é que haveria um aumento na casa de 1000% do número de aplicativos e automação que seria desenvolvido nesse trecho também. Então, quando se fala 70%, não é só 70% do que se está acostumado a desenvolver no mercado atual. É 70% em cima do crescimento do desenvolvimento de aplicativos e automação nesse mercado. Então, é uma oportunidade gigante para cada um de nós, né? Se esse número vai crescer, e o Brasil já tem um déficit de profissionais na área que é gigante, esse número vai crescer e o número de oportunidades vão se abrir ainda mais para cada um de nós. Se você tem dúvida de que existe oportunidade, você pode ir no LinkedIn e pesquisar desenvolvedor Power Platform e ver o número de oportunidades que está em aberto no Brasil. Se você quiser ir no site internacional, tem um site que chama Indeed.com. Você vai ver oportunidades no mundo afora nessa plataforma específica que a gente vai estar falando durante o curso, e você vê que as oportunidades estão aí para quem se especializar. O número talvez mais importante para todos nós é esse último aqui. Em torno de 2,8 trilhões de dólares americanos serão investidos na área de transformação digital até 2025. Ou seja, o bolso das empresas está aberto porque existe a necessidade de preparação para esse mercado. Tá bom? Alguma dúvida até então? Já consegui vender o peixe desse programa? Se tiver dúvida, levanta a mãozinha, a gente ouve a pergunta. Senão, vamos continuar. Então, a transformação digital ela está baseada em alguns pilares. Um desses pilares são as tecnologias de desenvolvimento de software baseadas na estratégia low code e no code. Tradução do low code significa desenvolvimento com pouco código, e o no code é a ideia de sem código nenhum. É você clicar num componente, arrastar, e aí começar o desenvolvimento, seja de um aplicativo ou de uma automação, tá? Não quer dizer que não seja necessário conhecimento lógico quando a gente está trabalhando com essas ferramentas. E não quer dizer também que não exista complexidade no desenvolvimento usando essas estratégias, tá? Ah, Vitor, você falou lá no Instagram que tudo ia ser fácil. Eu não disse em nenhum momento que ia ser fácil. Eu falei que essas ferramentas, elas não usam código, tá?
E talvez alguns de nós começaram a carreira estudando TI, estudando tecnologia, linguagem de programação, e a gente falou, cara, isso aqui não é para mim, né? E colocou de lado por conta da questão da linguagem de programação. A estratégia desse curso é a gente navegar esse universo de desenvolvimento de aplicativos e automação usando pouco código ou não usando código nenhum, tá bom? Essa é a estratégia, essa é a minha promessa. Não prometi que seria fácil, tá bom? Vamos seguindo aqui. Quem são os key players? Quem são as empresas que atuam de forma incisiva aqui nesse mercado? Você tem várias empresas aqui. Esse slide aqui, ele é propositalmente complexo, né? Eu quis demonstrar aqui que existem várias empresas e empresas que estão dentro de algumas áreas específicas. Se eu estou trabalhando com Business Intelligence ou dashboards, apresentação de dados, tem algumas empresas que oferecem esse serviço. Se eu trabalho com CRM, tem algumas empresas que oferecem serviço. Se eu trabalho com desenvolvimento de aplicativo com pouco código ou nenhum código, mesma forma. Algumas empresas fazem isso. Automação de workflow, por aí vai. Vocês entendem a lógica, tá? A ideia é mostrar que existem várias empresas, só que raramente você vai ver aqui nesse diagrama a mesma empresa aparecer em todos os quadros, tá? Essa que é a dificuldade do mercado de low code e no code. Você encontrar uma empresa, um fornecedor que ofereça todos os produtos que são necessários para a aplicação de transformação digital de uma forma concisa no mesmo lugar. Então, você não acha, a não ser a Microsoft, tá? Vitor, você está vendendo o peixe da Microsoft. Sim, não. Eu não sou funcionário da Microsoft, tá, gente? Então, se você tiver um entendimento de que, Vitor, só fala da Microsoft, é porque são ferramentas que realmente eu uso e que fazem, me permitem, como empresário, entregar os requisitos dos meus clientes de forma rápida e concisa. Eu tenho tudo na mesma plataforma, tudo na mesma caixinha, tá? Você tem dentro desse universo da Power Platform, que é a plataforma que a Microsoft utiliza para transformação digital, você tem uma ferramenta para automação de processo, automação de workflow, você tem uma ferramenta para apresentação de dados, que é o Power BI. Talvez a maioria de vocês ouviu falar dessa ferramenta. Você tem uma ferramenta para robôs ou bots. Sabe aqueles sites que você entra e tem uma caixinha embaixo com uma pessoa, uma foto de uma pessoa dizendo assim, posso te ajudar em alguma coisa? A gente chama isso de robô ou bots, que esse serviço ajuda clientes a começarem uma conversação com a empresa sem ter uma pessoa ou um agente do outro lado interagindo com aquele cliente a priori, né? Você tem um produto de desenvolvimento de aplicativos que funciona para o computador, para o tablet, para o celular, que é o Power Apps. Você tem um outro produto que é utilizado aqui para desenvolvimento de aplicativos para a web, né? Websites. E aqui embaixo você tem uma série de serviços que dá suporte aos produtos acima. Então, a área de conectores de dados, ela me permite construir automação e conectar diversos sistemas num só workflow. Por exemplo, a minha empresa precisa que, ao receber um e-mail, uma determinada caixa de e-mail, eu processe os anexos daquele e-mail e mande para um outro sistema, um ERP, por exemplo. Então, a Microsoft disponibiliza algo em torno de 1.000 conectores hoje. Você tem conectores para o SAP, Excel, PowerPoint, SharePoint, conectores para o Google, conectores para o Salesforce, tem conectores para quase tudo. E para os conectores que não existem de forma pré-configurada, você tem conectores customizados, onde você pode fazer a configuração e conectar com sistemas que não têm esses conectores pré-definidos, tá? E aí, esses conectores vão te ajudar a montar o seu workflow e resolver aquele desafio
usando pouco código, tá? Então, assim, os conectores nos ajudam. Você tem um produto que se chama AI Builder, isso aqui é relacionado à inteligência artificial. Você tem a condição de usar modelos de inteligência artificial pré-construído, detector de imagem. Você pode ver se tem um carro passando numa câmera, por exemplo. Você pode extrair dados de um formulário PDF e colocar dentro de um sistema. Você pode fazer treinar o seu modelo para processar determinados tipos de documentos e colocar essas informações num outro sistema e por aí vai. Esse verdinho aqui se chama Dataverse. Isso aqui é um banco de dados, um serviço de dados, onde você pode trazer informações de vários sistemas da sua organização para uma base de dados centralizada e, a partir daí, você pode disparar automação para esses outros sistemas, tendo uma base de dados centralizada. PowerFX é a linguagem de programação utilizada por esses produtos aqui em cima. Então, quando a gente fala em low code, o low code que a Microsoft usa nessa plataforma se chama PowerFX. Existe documentação dele, existe vários exemplos na internet que vocês vão poder utilizar. O legal do PowerFX é que ele é contextualizado para a região do programador, do desenvolvedor cidadão. Se você usar ele no Brasil, você pode construir fórmulas em português. Se você estiver usando ele na Inglaterra, você pode construir as fórmulas em inglês. Bem como o Excel, sabe? Quando você calcula a média no Excel. Se você está usando o Excel em português, você usa a terminologia em português. Se você usar com o idioma inglês, você usa as fórmulas em inglês. Tá bom? E aí você tem uma série de controles ou ferramentas que facilitam no gerenciamento. E aí aonde eu vejo o diferencial desse treinamento. Se você pesquisar na internet, treinamento de Power Platform, aí você vai ter lá, treinamento em 3 semanas por R$100. Você vai se tornar o cara, o profissional do ano e vai arrumar um emprego logo em seguida, né? A turma que está apresentando o treinamento aqui, os professores, a gente não acredita nisso. Vitor, por que você não acredita nisso? Porque existe uma série de conceitos relacionados ao desenvolvimento de software, que geralmente você fazendo esses treinamentos rápidos, você não consegue aprender e aí você vai para o mercado de trabalho despreparado para o que é o cenário real de desenvolvimento de software. Ou seja, eu vou criar um aplicativo para resolver tal problema. Beleza, você resolveu o problema, mas como que você faz isso de forma a tratar segurança de dados? Eu consegui conectar nessa base de dados da empresa. Mas tem informação de cartão de crédito de cliente nessa base. E aí agora eu abri o meu aplicativo e quem consome esse aplicativo tem acesso a todas essas outras informações que eu não gostaria que tivesse. Então, são essas coisas que a gente vai falar nesse treinamento para frente, né? Segurança de dados, governança de dados, como que eu crio um ambiente para desenvolver o meu aplicativo de forma que, ao desenvolver melhorias, essas melhorias não vão ter impacto no sistema que está rodando lá com o cliente, não vai quebrar o sistema, não vai gerar bug sem ser testado e por aí vai. É isso que a gente acredita. A gente vai falar sobre cada ferramenta, mas a gente vai falar sobre o conceito de desenvolvimento de software na vida real. Então, se você quiser tentar, talvez, um treinamento desse de R$50 e daqui a 2 semanas você já vai estar no mercado de trabalho, talvez você consiga, né? Mas existem conceitos que precisam ser aplicados para a gente ter uma vida de longevidade no mercado de trabalho, tá bom? Beleza. Eu vi a demografia do nosso curso, que a maioria dos participantes são iniciantes, né? Mas existem alguns programadores profissionais, pessoas que já tiveram exposição à programação, e eu gostaria de enfatizar que essa plataforma, ela não só atende requisitos que estão linkados ao low-code e no-code, mas ela também é completamente extensível para que conceitos de desenvolvimento profissional seja aplicado aqui. Então, eu tenho como criar um aplicativo que o front-end dele, a cara dele, foi criada pelo Power Apps, mas uma vez que os dados são criados na minha base de dados, eu tenho como me estender
as funcionalidades usando uma ferramenta mais profissional, seja no Azure ou no AWS, por aí vai, né? Então, esse slide fala sobre isso, né? Se você é um desenvolvedor profissional, você tem espaço nesse mercado de trabalho. E a gente vai falar um pouco sobre esse conceito para frente também, tá bom? Ok. Aqui está todas as minhas informações que eu tinha para hoje. Eu vou abrir um pouco para perguntas, para quem tiver perguntas. E se o tempo permitir, eu vou mostrar um simples exemplo do que é o low code, no code no Power BI, tá bom? 5 minutinhos, quem tiver. Você tá mutado, Vitor. Te mutaram aí sem querer, eu acho. Mutou, Vitor. Opa, então vamos lá. Não sei até quando foi que vocês me perderam, mas. Power BI, você falando do exemplo no code. Beleza. Então, vou abrir para pergunta. Quem quiser fazer pergunta, eu já estou vendo uma mãozinha aqui para cima, acho que é o Luiz. Luiz, pode tirar. Opa, boa noite. Boa noite, querido. Tudo certo, gente? Primeiro, bem, parabéns graças a pela apresentação. Um insight maravilhoso. Mas minha pergunta é sobre o Dataverse. Você acha que com a utilização gradual e afins, os custos dele compensam estar utilizando em demais momentos? Eu sei que a performance dele em relação às outras bases é excelente, mas o custo é muito elevado ainda perante algumas operações. Há um sonho disso ser mais baixo custo algum dia? E é isso. Existe. Obrigado. Existe esse caminho, e existe uma possibilidade de se usar o Dataverse a quase custo zero, né? Quando você delega licença do M365 dentro do seu ambiente da Microsoft, você tem acesso a utilizar o Dataverse de forma quase gratuita, porque você já está pagando a licença do M365 no ambiente default, né? Então, a Microsoft, ela sugere de um lado não usar e do outro lado ela te permite usar esse ambiente, né? Então, seria uma forma de utilizar com custo reduzido, né? A expectativa é que o custo do Dataverse ele baixe ainda mais, né? Era um custo elevado, eles mudaram o modelo, era um custo baseado em alocação de espaço, e a Microsoft já mudou isso, né? Mas a ideia é que ainda baixe mais o custo para que faça mais sentido da gente utilizar. Eu, particularmente, gosto muito de utilizar o Dataverse porque, além de você construir um modelo de dados, você tem o modelo de dados e o aplicativo numa tacada só. Se você fosse fazer isso com o SQL Server, por exemplo, você teria que construir o banco de dados, pagar pela licença do SQL Server e aí pagar para construir o aplicativo também. Acho que o segundo na fila aí. Não sei se eu respondi tudo que você queria saber. Valeu, é isso. Obrigado. Eu acho que sim. Claro. Obrigado. Boa, Nara, beleza. Mas ao decorrer do treinamento a gente vai falar mais sobre isso. Pode ser que daqui até o final as coisas já mudaram, tá bom? O próximo na fila é o Luiz Xavier. Tudo bom, Luiz? Oi, Vitor. Boa noite. Tá me ouvindo? Boa noite, querido. Sim. Primeiro, parabéns aí a todo esse pessoal pelo curso. E o que eu queria saber, Vitor, é o seguinte: eu já trabalho com a Power Platform, mas a minha dificuldade hoje é realmente em documentar o que a gente faz. Já tentei e tive uma dificuldade muito grande. Eu queria saber se durante o curso vocês vão dar alguma dica aí ou alguma forma, como vocês fazem para documentar. Realmente, essa é uma dificuldade muito grande que eu tenho. Maravilha. A gente pode falar sobre isso no curso. Eu tenho um vídeo no YouTube que foi gravado junto com o Vinícius Basile, que ele não fala só sobre documentação do Power Platform, mas ele fala também sobre documentação de projetos em Power Platform, tá? É um vídeo bacana, tá no canal do YouTube, você pode ver lá. Uma outra alternativa tem uma ferramenta do XRM Toolbox que ela permite você extrair o dicionário de dados do Dataverse. Eu uso isso bastante para gerar arquivo do Excel com dicionário de dados. Se você quiser, eu posso mandar para ti. Manda um e-mail depois para eu lembrar e eu te mando um link, tá bom? Maravilha. Vamos lá, Carlos Henrique, número 3. Boa noite, Vitor. Boa noite, pessoal aí. Vitor, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, alto e claro. Legal. Eu queria fazer uma pergunta para você, talvez
pessoal aí consiga responder os outros MVPs aí, a respeito do SharePoint, né? Como que você enxerga com essas novas soluções aí da suíte da Power Platform? Como que você enxerga o espaço para o SharePoint aí? Porque hoje eu entendo que o SharePoint é amplamente utilizado para construções ali, principalmente construções de sites na web, né? E eu entendo que a Power Platform como um todo, principalmente o Power Apps, vem para dar uma sucumbida um pouco no SharePoint, né? A Microsoft pretende colocar o SharePoint para outras necessidades, enfim, eu queria entender um pouco disso. Eu vou começar o Du, Eu posso falar também, Vitor. Beleza, Pode começar. Olha, assim, em termos de ciclo de vida, eu não acho que o SharePoint está no final do ciclo de vida. Eu sei que existem outras ferramentas que elas se sobrepõem ao SharePoint hoje. Você tem uma ferramenta razoavelmente nova que chama Loop, que ela agrega informação da empresa e mostra de forma concisa para os usuários. Acho que o Microsoft Viva também faz isso, nesse âmbito de agregar informações da empresa e criar esses sites, essas portais ou pages, né? Então, tem algumas ferramentas que eu acho que ainda não tem a maturidade para retirar o SharePoint do circuito, mas eu vejo o ciclo de vida do SharePoint quanto à base de dados ele diminuindo, né? A gente usou bastante SharePoint no passado para criar aplicativos e servir como fonte de dados para esses aplicativos. O SharePoint perde para o Dataverse, por exemplo, porque não é um banco de dados relacional. Mas aí, voltando à pergunta, acho que foi do Hugo, a primeira pergunta lá, o custo do SharePoint ainda é muito mais baixo do que o Dataverse. Então, não imagino que o SharePoint ele vai sair de ciclo ainda. Acho que ainda tem alguns anos de vida para ele ainda. Du, o que é que você acha? Essa pergunta é muito boa, né? Quando a gente fala de SharePoint, né? As pessoas, hoje, né? As pessoas estão acostumadas a utilizar bastante o SharePoint linkado à Power Platform com contexto. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Um contexto de fonte de dados, né? Mas a gente tem que entender que o SharePoint ele nasceu para ser uma fonte de dados, né? Ele nasceu para simplesmente para ligar um Power Apps nele ou para ser um processo ali de workflow. O SharePoint é muito mais que isso, né? A gente tem que encarar o SharePoint como plataforma. Por exemplo, vocês terem ideia, né? Para quem não sabe, sempre quando eu crio uma equipe no Teams, automaticamente é criado um site no SharePoint. Por quê? Toda a parte de content, né? Toda a parte de gestão de informações é feita dentro do SharePoint. Então, hoje o SharePoint, e aí, obviamente, vindo o surgimento do Viva também, eu não lembro quem falou, não, acho que é um vídeo que estava vendo da Thaís, com a vinda do Viva, né, alguns recursos do SharePoint estão deixando de ser utilizados ou será substituído, por exemplo, ao invés de criar uma intranet dentro do SharePoint, eu posso criar uma intranet dentro do Teams através do Viva Connection, né? E, obviamente, utilizar o SharePoint como file server, ou utilizar o SharePoint como search também, utilizando aí recursos de GED, são as coisas que dá para a gente fazer no SharePoint, não apenas fonte de dados, né? As pessoas usam muito o SharePoint como fonte de dados, porque o SharePoint ali está utilizando o recurso do conector standard, por isso que as pessoas utilizam bastante, né? Mas, pegando um pouco da pergunta anterior do Dataverse, no momento que as pessoas entenderem que o local correto é o Dataverse, ou o local conforme o nível de risco ou conformidade da sua aplicação, o local correto é o Dataverse, as pessoas começam a fazer a migração de forma gradual, tá? Mas é isso, não sei se eu fui muito longo na resposta, mas é isso, tá bom? O SharePoint possivelmente não vai morrer, tá bom? Resposta perfeita. Eu queria deixar claro também para a turma que está aqui, está ouvindo um monte de termo, que talvez você se pergunte, cara, o que eles estão falando? Se preocupa não, que através das aulas, à medida que a gente for caminhando, aí vocês vão entender cada um desses termos, tá bom? Não desespera, por favor. Vamos lá. Quem é o próximo da fila? Acho que o Fábio. Fábio? Boa noite, Vitor. Boa noite a todo mundo. Excelente aula.
Bem, eu sou bem iniciante ainda na área, então até estou um pouco perdido em algumas coisas. Desculpa se a minha pergunta é muito básica, né? Mas no processo de low code, a gente vai estar aprendendo, né? E a gente vai entrar bem a fundo na questão de linguagem de programação, ou o low code é realmente você não precisa ter um conhecimento tão profundo na área para poder desenvolver? E se o low code ele tem alguma limitação nesse processo de automação, comparado com quem tem um conhecimento muito vasto na área de programação? Então, o low code, a proposta do low code realmente é diminuir o uso de lógica de programação usando linguagem de programação. Não quer dizer que lógica em si ela não vai existir dentro do contexto low code. Então, você vai precisar entender o que é uma condição, né? Mas isso está muito mais aplicado à realidade do aplicativo, por que esse aplicativo existe, do que a linguagem de programação em si. Por exemplo, suponhamos que você está criando um aplicativo e esse aplicativo ele só pode coletar informações de pessoas que estejam na alta gerência da empresa. Então, uma das coisas que você vai colocar como condição do aplicativo é que o usuário que esteja logado faça parte de um determinado grupo de segurança. Então, essa condicional, ela não necessariamente é uma condicional técnica, é condicional do negócio ou do requisito do aplicativo que você está criando. Então, essa sacada a gente vai precisar ter durante esse curso, né? Mas como que eu faço com a linguagem de programação para filtrar pessoas que fazem parte disso? Isso aí você não vai precisar saber. A nível de linguagem de programação. Espero ter respondido a sua pergunta. Respondeu sim, obrigado. Maravilha. Temos o Hugo Leonardo. A próxima. A não ser que ele já perguntou. Não, perguntei não. Boa noite a todos. Eu vou ser repetitivo aqui. A aula está sendo realmente maravilhosa. Muito bem, parabéns a vocês. Desculpa, Hugo, não estou conseguindo te ouvir direito. Está melhor agora? Ele nos cumprimentou, Vitor. Foi isso. Tá legal. Estão ouvindo melhor agora? Sim. Então, com relação, de repente a pergunta eu acho que é um pouco ainda antecipada, mas com relação a tempo de desenvolvimento de um profissional, né? Sair do zero e chegar no hero. Qual é o tempo médio para que uma pessoa possa se desenvolver e estar pronta para o mercado? Eu sei que isso tem uma série de fatores que são levados em consideração, até pela proposta que está sendo colocada no grupo, de que depende muito mais da gente do que das próprias informações dadas. Mas em tempo médio, na experiência de vocês, quanto tempo levaria para ser um profissional adequado para o mercado? Cara, como você falou, o contexto depende muito, né? Se você vai ter tempo de estudar durante a semana, pesquisar. Por exemplo, eu tenho alguns canais da área de Power Platform que eu assisto sempre que posso, e sempre que posso para mim é quase todo dia, né? Eu estou trabalhando, coloco um vídeo para ver como tal pessoa está fazendo algo. Então, eu estou sempre antenado para aprender algo novo. Então, dependendo da sua disponibilidade, eu diria assim, se você realmente quer alcançar um nível assim Jedi, né, assim dizendo, talvez um ano de bastante esforço para chegar lá. Eu tenho exemplos, tenho uma amiga que ela fez um treinamento similar a esse, um treinamento, mas num final de semana, né, um bootcamp em Nova York. Ela já tinha conhecimento de algumas ferramentas na plataforma, mas ela fez esse treinamento 2 dias, e daí coincidiu que ela perdeu o emprego logo depois do treinamento, e ela falou, não vou trabalhar por 3 meses, vou só estudar. Então ela estudou 3 meses, aí quando ela entrou no mercado, ela já entrou praticamente liderando um time, 6 meses depois ela recebeu a delegação que a gente tem, que é de MVP, e agora ela tem o negócio dela 1 ano e meio, 2 anos depois.
Eu não sei se vai ser a realidade de todo mundo, tá? Mas eu já vi acontecer dessa forma. Como eu já vi também pessoas fazerem um curso de 6 meses, entrar no mercado como júnior e aí ir crescendo passo a passo, né? À medida dos anos. Então, é uma realidade, mas depende muito da quantidade de tempo que se quer investir, né? Eu perdi a sequência aqui de quem vai fazer pergunta, acho que o próximo é o Jorge. Posso fazer um comentário aí, adicional nessa pergunta? Vamos lá. Então, Hugo, o que a gente indica, né? Então, a gente vê muito, trabalha dia a dia com esse tipo de profissional, né? Quem tá nessa área, o que o Vitor falou é uma realidade, depende muito de tempo, mas o que eu posso incrementar nisso, colocar uns 2 centavos de contribuição? O que é importante entender é que um desenvolvedor cidadão, uma das coisas que ele está mais preocupado é de resolver os problemas da área que ele atua. Então, isso agiliza um pouco do processo. Porque se eu atuo numa área, eu sou um farmacêutico, você sabe problemas que você tem na área farmacêutica que você pode usar a tecnologia para melhorar. Eu queria ter um indicador em Power BI, eu queria ter uma automação aqui no pedido de remédio. Se eu sou um bibliotecário, eu sei cada área específica vai ter dores que a tecnologia vai resolver hoje. Você, na sua própria área de atuação, independente de qual for, você sabe problemas e você consegue usar a tecnologia para resolver esses problemas. Então, o primeiro passo de maturidade que você vai conseguir ter, que vai alavancar, vai diminuir vai te dar horas de voo e diminuir o from hero seu, é resolver os problemas da sua própria área, ver esses problemas e resolver com a automação. Isso é suficiente para eu abrir uma consultoria, abrir uma empresa? Não, porque você está vendo um nicho só específico. Aí, o que eu indicaria nesse cenário? Trabalho voluntário, tá? Então, trabalho voluntário. Acha alguma comunidade, acha alguma comunidade de fé, alguma ONG, alguém que está fazendo trabalho voluntário e vá lá resolver os problemas deles. Por quê? Porque nessas experiências você vai ter casos distintos, você vai ter problemas que você vai ter que entender qual é o problema, entender como resolver esse problema e abstrair disso. Isso vai te tornar cada vez mais um profissional, vai ter passos ali para você se tornar um profissional de TI. Isso eu estou falando não vai ser igual o que o Vitor falou de trocar a minha carreira, eu trabalhar só com isso. Então, esses 2 passos de usar a tecnologia no meu ambiente de trabalho e usar o meu tempo livre para trabalhar em projetos voluntariados, isso vai, independente do trabalho que você tem, eu posso trabalhar 8 horas por dia numa empresa, vai alavancar muito esse seu tempo e vai te dar muitas horas de voos em dois pontos distintos. Experiência para resolver os seus problemas e conhecer outros problemas e tentar resolver com a tecnologia. Muito bom. Os 2 centavos que valem praticamente 1,5 milhão, né? Seus 2 centavos, né? E é interessante você tocar nesse ponto, Gus, porque os casos de sucesso dos profissionais que a própria Microsoft ela divulga nos sites são esses aí, né? Eu tenho um amigo em Londres que ele era segurança de aeroporto, sabe? Aquele segurança que faz a revista e fica lá falando, tira o sapato e tal, aquela coisa toda. Ele percebeu que o aeroporto ele tinha um custo enorme em imprimir papelado e documentação em diversas línguas, né? E daí ele falou assim, eu vou fazer um aplicativo, e aí esse aplicativo a gente coloca em telas pelo aeroporto e resolve esse problema do custo de impressão. Essa foi a ideia dele. Ele montou o aplicativo, esse aplicativo reduziu o número de impressão de páginas diária, em torno de 250 mil páginas por dia que o aeroporto imprimia, né, com as instruções para pessoas que não falavam inglês sobre questões de segurança. E ele abriu um dos eventos da Microsoft ao lado do CEO. Então, ele continuou na área dele de segurança, viu a oportunidade, resolveu o problema, e aí se destacou por isso, acho que 3, 4 anos depois que ele foi transferido para a área de TI, para desenvolver outros aplicativos lá. Mas ele resolveu um problema na área dele, usando o conhecimento que ele tinha sobre a plataforma. E aí a gente vê inúmeros casos, até no Brasil. Tem um caso de um fisioterapeuta num dos clubes de futebol no Brasil. Acho que o Pedro ajudou a turma lá, dando alguns conselhos. Tem o caso de sucesso da Infraero, onde a equipe de TI estava preocupada em resolver os problemas de fabricação de aeronave, não necessariamente problemas de processo, e a turma que trabalhava nos outros departamentos tinha as suas necessidades,
criou-se os aplicativos, eles mesmos criaram usando Power Platform, resolveram o problema, e a área de TI continuou fazendo o que era atividade de missão crítica da área de TI. Então, muito boa a sacada aí, viu, Gus? Muito obrigado pelo input. Acho que o próximo é o Jorge. Hola, buenas noches a todos. Saludos desde Buenas México. noches. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias, Víctor. Voy a hablar despacio para aquellos que quizás no hablan mucho español. Dentro de mi empresa o de la empresa en donde trabajo, el reto más importante es motivar a la gente a adoptar la transformación digital. Con todas las herramientas que nos has mostrado, ¿cuál dirías tú que es las herramientas básicas, digamos, para empezar a sustentar o construir esas bases sólidas para después llevar a la transformación digital? Quizás puede ser un Power Query y Power BI, y después sobre eso construir un Power Platforms o un Power Automate. ¿Cuál dirías tú que es ese camino? Na minha opinião, Jorge, eu creio que depende muito de onde estão os problemas na sua empresa. Se a empresa tem uma quantidade elevada de dados, mas não consegue apresentar os dados de forma sucinta, eu investiria tempo no Power BI. Se a empresa tem vários sistemas que não se comunicam e você precisa de uma pessoa para precisa pegar esse arquivo, exportar daqui e colocar do outro lado, eu usaria o Power Automate. Se a sua empresa tem uma planilha Excel que as pessoas digitam informação lá, é um candidato prime candidate, é um candidato assim chave para Power Apps. Então depende muito do que é o gargalo. Sobre a falta de interesse, principalmente da liderança nas plataformas low code e no code, o que eu tenho visto Canadá, Estados Unidos e até na Inglaterra é que muitas empresas desprezam e aí as pessoas começam a criar bastante automação usando Power Platform, e aí quando você tem um problema de DLP ou de vazão de dados críticos, aí os CTOs, os gerentes, eles começam a olhar com outros olhos. Então, se você tem autoridade para criar algo interessante e mostrar para os seus gestores e falar, isso aqui está disponível para nós, vamos sentar e fazer um plano de implantação dessas ferramentas de forma segura, com planejamento a longo prazo e por aí vai, eu acho que você consegue vencer a batalha. Mas é legal ter algo pronto, seja um dashboard, seja uma automação, fala, construir isso aqui, sei lá, uma semana e meia. Não está perfeito, mas já resolve o problema. Vamos sentar e conversar como que a gente faz isso de forma sucinta. E algo que o Eduardo e o Alisson eles vão falar lá no finalzinho do módulo 3. Como que eu aplico conceitos de governança, de segurança nessa jornada de transformação digital. Temos o próximo aí, o Tiago Farias. Você tá mudo, Tiagão. Tá me ouvindo agora? Sim. Agora tô. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Antes de tudo, muito obrigado por fazer esse curso, porque eu encontrei esse curso durante o aniversário que eu estava, um aniversário infantil. Porque tá devendo bolo, hein? Porque assim, a minha empresa, ela mexe com a Power Platform, mas eu não mexo ainda nos sistemas. E há um tempo atrás, eu falei com o digníssimo Eduardo Amaral para poder aprender sobre isso. Eu não sei se ele vai lembrar de mim. E a gente falou muito. E esse cara mexeu com um lado meu que era tipo de aprender, sabe? Porque eu vejo as pessoas mexendo nos aplicativos mais Power da Microsoft, só que eu vejo que elas não sabem a profundidade da questão de segurança, da questão que o Eduardo me explicou numa aula de 10 minutos, que eu falei assim, meu Deus do céu, eu não sei nada disso. E aí é por isso... O cara
cara sabe do sax ao power, tudo, pô. E aí eu fiquei buscando, porque eu sou leigo e por mais que eu procure na internet, tem algumas coisas que você não acha um passo a passo, sabe? E no meu momento atual, eu estou precisando aprender Power Automate, que é justamente isso que você falou, né? De saber as suas necessidades, e o Power Automate está sendo uma alta necessidade. E aí a minha pergunta é sobre exatamente isso. Aqui no curso vocês vão ensinar sobre como buscar, onde buscar, porque, pelo menos no Power Automate, eu não vi ninguém no Brasil, pelo menos na minha busca pessoal, eu não vi ninguém explicando como um curso assim de longo prazo, sabe? Um curso longo explicando, ó, é assim, 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 mas não só mexer na ferramenta, mas, ó, é assim que se prepara, é assim que se faz e tudo mais. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, você comentou que você viu alguns vídeos, algumas aulas. Que canais são esses que você vê? Tem algumas pessoas que eu acompanho no YouTube, vão ser pessoas que estão mais aqui no mercado internacional. Claro que a gente tem, eu acompanho o Du, Amaral, Pedro. Pedro fala bastante sobre Automate também. Tem uma turma bacana, Alisson Scalco. Eu vou passar uma lista, assim, a gente queria fazer algo mais gradual, mas eu estou vendo que tem pessoas que já estão inseridas no mercado. Talvez seja interessante passar alguns links para vocês irem já se aprofundando. Então, as próximas mensagens que eu enviar, vou colocar esses links aí, para quem quiser fazer. A Microsoft tem uma série de cursos que eles chamam In a Day, né, que é em um dia. E aí, o prefixo desses cursos em um dia, você tem Power Apps em um dia, Dashboard em um dia, Power Automate em um dia, e por aí vai. Você pega o dia inteiro, eles fazem online, e geralmente esses cursos te dão direito à certificação da Microsoft, né? Então, assim, nessa jornada, como eu falei por várias vezes, vai depender da velocidade que você quer seguir. O curso, a gente quer ser bem intencional em ser passo a passo, porque tem pessoas que realmente estão começando na jornada, mas qualquer informação que a gente puder passar que vai ajudar quem já está inserido, vocês podem perguntar, a gente manda também, tá bom? Tem o do Gustavo Moraes também, tá bom? O Gustavo Moraes é Flownauta. Gustavo Moraes, o Wolverine do Power Apps, do Power Platform. Do Power Automate. Bastante coisa também. Ô, Vitor, perguntaram só, essa parte de pesquisar é muito importante e a gente vai passar assim sobre isso porque ninguém vai saber todos os cenários. Quando eu falei lá de trabalho voluntário, de você entrar numa comunidade, entrar na própria comunidade Power Automate e responder, qual que é a magia de tudo isso, né? Que você entra numa comunidade, você entra numa comunidade do WhatsApp, um grupo do WhatsApp, vão ter problemas ali que talvez na sua vida você nunca vai enfrentar. Vão ter cenários ali dentro que talvez não vai ser a sua realidade. Então você vai conseguir aprender esses cenários e saber ali buscar a documentação. Então nós vamos falar sobre documentação, aonde que a gente acha a documentação, como nós experimentamos, como nós pesquisamos dentro dos fóruns, que tipo de coisa a gente pesquisa, que tipo de palavra-chave, como que a gente faz isso. Porque o ChatGPT ajuda em algumas coisas? Até ajuda, tá, pessoal? Até ajuda. Mas, como a gente está falando de cenário de negócio, ele não vai conseguir resolver o seu cenário de negócio. Então é importante vocês que dominam o cenário de negócio entender os pontos da ferramenta e aí sim complementar. Perfeito. Próximo da fila é o Márcio Souza. Boa noite a todos. Tudo bem Boa com noite. vocês? Tudo em paz, graças a Deus. Olha, as aplicações que eu faço hoje em dia, de pegar um cronograma físico de uma obra e levar para o Project for the Web e daí levar para o Power BI, ou então pegar esse cronograma que foi entregue para uma gerente que gerencia alguns milhões de reais, foi entregue em Excel com quadrinhos marcados e levar isso aí para um Power BI, atualizações que acontecem em uma tabela e gera um resumo num quadro do dashboard. Isso é só um pouco do que eu aprendi com todos esses caras que vocês vão ter aí durante esses dias, ensinando as coisas aqui.
Então, o Gustavo Moraes é um super profissional na área que ele atua, e principalmente na área de Power Automate, mas ele é muito bom em diversas outras áreas, só que a gente só conhece ele como Flow, né? Mas ele é bom em tudo. O Amaral aí, cara, dá dicas assim impressionantes. O Vitor também, o que eu digo para vocês é, sigam todos eles. Se vocês querem se especializar, vai ter ali no site da Microsoft os MVPs de cada área, mas sigam todos, porque cada um fala um pouquinho, e esse pouquinho pode ser o boom que vai fazer você caminhar numa certa direção, e isso vai fazer uma diferença profissional na sua vida, na empresa que você está. Hoje, eu tento fazer com que 200 pessoas, 200 colaboradores usem o Teams. Parece ser simples, né? Mas não é. E aí, de repente, a gente não tem a ferramenta para fazer as coisas. Então, eu estou apresentando 3 formatos de cronograma físico previsto e realizado para uma coordenação, que eu poderia resolver muito bem isso aí com o Project e o Power BI, porque lá é o lugar onde tem previsto e realizado. Mas não temos a licença. Olha que incrível, não tem a licença do Project, só tem a do Project for the Web. Mas mesmo assim a gente vai tentando mostrar para a coordenação que, olha, vai por aqui, e o resultado melhor não é esse, mas é com a ferramenta que a gente tem. Então, esses profissionais que vocês estão vendo e que tem lá um reconhecimento da Microsoft como MVPs, como profissionais de grande valor, eles são fantásticos. Então, sigam todos, assistam os vídeos dele 200 vezes, que vocês vão aprender. Ali vão ter dicas de como buscar mais ferramentas, mais assuntos para serem estudados. E, por incrível que pareça, se você fizer a pergunta lá no YouTube ou em outros canais, eles respondem. Isso é que é fantástico. A gente acha que são inalcançáveis, mas eles respondem. Então, assim, e tudo isso eles fazem por amor à comunidade, e nós da comunidade temos que agradecer, né? Porque uma oportunidade como essa, caramba, velho, isso aqui é o ouro. Não percam nenhum dia. Se não puder assistir ao vivo, assiste gravado e colhem neles, colhem neles. O Gustavo é excepcional, o Amaral é de outro mundo, o Alisson é impressionante, o Vitor também aqui, contribuições belíssimas. Inclusive, para você encontrar um caminho interessante para morar no exterior e trabalhar no exterior. Então, assim, se eu for falar de um e não for falar de outro, vai ser maldade, né? Os irmãos Romão, nem se fala. Eu fui falar de um aplicativo que eu aprendi com o Douglas Romão no YouTube aí que ele fez, eu fui falar para uma colega de uma agência reguladora do governo, ela, tem como fazer aqui? Tem como fazer? Tem, eu vou te dar o caminho. E aí, ela deve ter feito, mas se não fez, quando ela me contratar, eu vou fazer. Então, assim, esses caras são fantásticos. Sigam, sempre sigam eles, vocês vão aprender e vão para outro nível. Valeu demais, Vitor. É isso, obrigado, Márcio. O Márcio é um dos caras que sempre quando a gente está... Eu não sei o Amaral, e o resto do time, mas às vezes você está cansado, você fala, cara, não vou fazer mais isso não, por que a gente vai fazer esse troço de novo? Às vezes recebe pancada por tudo que é lado aí, pessoal questionando motivação e tudo, e aí tem uma mensagem lá do Márcio falando, galera, continua, me ajudou e tal coisa, dando um incentivo, e isso é importante. Eu tenho a própria minha história mesmo de formação acadêmica, que foi baseada em sacrifício de comunidade, no caso de família, né? Pessoas que investiram na minha carreira, e é um dos motivos ao qual a gente continua fazendo o que faz. Mas, à medida do tempo, eu vi um provérbio hebreu que diz assim, como ferro amola ferro, assim um amigo aperfeiçoa o outro. E esse é o nosso lema aqui, a gente quer aperfeiçoar um ou outro. Não existe uma pessoa que é melhor do que a outra, porque é MVP ou porque é líder disso ou daquilo. Está todo mundo aqui no mesmo barco, todo mundo aprendendo, alguns com experiências de vida um pouco mais adiantadas em determinados aspectos, outros começando numa área, mas está todo mundo aqui para aperfeiçoar um outro. Então, obrigado, Márcio, obrigado a todo mundo que participou hoje, os palestrantes que estão aqui, os participantes que estão dedicando tempo. Espero que essa jornada ela seja de bastante valia para cada um de vocês, que ao final vocês tenham aprendido bastante. Eu vou aprender bastante com vocês. Muito, muito obrigado mesmo. Antes da gente ir embora, deixa eu mostrar só um exemplo do diferença de low code e no code.
Esse Power BI aqui, que o Pedro... Eu tenho até vergonha de mostrar que é junto do Pedro Paulo, né? O Sami também, se estivesse aqui, eu nem apresentava esse troço aqui. Mas, tipo assim, é um Power BI simples, que para chegar nesse nível aqui, eu só conectei uma fonte de dados. Poderia ter sido um Excel, poderia ter sido um banco de dados SQL. Eu estou conectando ao Dataverse. Então, a parte visual básica disso aqui foi só conexão e o uso dessas ferramentas de visualização. Eu preciso adicionar um filtro baseado em datas. Os filtros estão disponíveis aqui como a gente chama de slicers, né? Para filtrar os dados. Então, isso aqui foi tudo drag and drop, tá? Daí o cliente falou assim, Vitor, eu preciso calcular taxa de juros por dia em alguns empréstimos. Aí eu não consegui fazer mais com a estratégia no code e passei para o low code. Como que é o low code no Power BI, Vitor? Assim que funciona. Você pode criar uma coluna na sua fonte de dados e você pode escrever o que você quer na sua coluna. Também parecido com Excel, claro que vão ter várias outras funções, né? Média, agregação de dados e por aí vai. Mas eu tive que utilizar esse formato para conseguir o que o meu cliente precisava. Então, você consegue dar um pontapé inicial e resolver bastante coisa sem código em determinados produtos do Power Platform, mas vão ter coisas que código vai ser necessário. Mas quando houver necessidade do código, eu imagino, pelo menos por minha formação técnica, que o código é simples e existem muitos exemplos aí pela comunidade que você pode obter um caminho para desempenhar ou desenvolver um requisito em específico. Tá bom, gente? Muito obrigado novamente. Essa é a nossa primeira aula. Espero ter atendido Vitor, a... Opa! só uma perguntinha antes de ir. Vai ter alguma comunidade, algum grupo para o pessoal que está participando conversar, tirar dúvidas? Porque um pode ajudar o outro, alguma coisa assim do tipo? Ótima pergunta. Eu vou levar isso para o pessoal que está organizando, está ajudando, né, com a parte administrativa do curso e ver o que é que a gente faz. A gente tem alguns mecanismos que pode utilizar, poderíamos utilizar o WhatsApp, o Telegram. Não, o Telegram está fora do ar no Brasil ainda ou já voltou? Voltou, mas pode usar VPN, né? Então. Próprio Teams. Acho que pelo WhatsApp ele é melhor, Vitor. Né? A gente vai ver isso, mas uma ótima pergunta e ótima sugestão, Thiago. E aí a gente pode ser o Discord também, né? A gente manda o QR Code para a turma e aí quem tiver interesse em entrar nesse chat entra. Eu sei que todo mundo já tem aí o grupo do prédio, o grupo da família, o grupo do tio chato. e aí não queria ser mais um, mas se vocês tiverem interesse, a gente pode criar um grupo aí e usar para network e discussões, tá bom? Pode usar o próprio Teams também, né? Pode ser o próprio Teams também. O legal do WhatsApp é a facilidade de estar no celular, né? Mas aí a gente coloca uma votação para ver o que a turma acha. Boa. Boa noite.